Olha os perigos que você corre quando você não declara imposto de renda. Olha o perigo que você está correndo. E cada vez mais, tá? Então, imagine que você faça um trabalho odontológico formal, a grande maioria de todos nós fazemos esse trabalho odontológico formal, né? A gente atende pacientes. Muito bem, então eu vou lá, atendo o paciente, faço a minha resina, faço o meu tratamento ortodôntico. Como que eu recebo esse dinheiro? Eu recebo esse dinheiro através de Pix, através de cartão de débito, através de cartão de crédito, através de dinheiro que eu vou colocar na minha conta ou vou guardar no meu colchão. Como já te falei, não adianta do ponto de vista da receita. Mas vamos imaginar, segundo a nova lei, que você ganha o mínimo. Naquele mês, eu tenho certeza que você ganha muito mais do que isso, mas vamos imaginar que você ganha o mínimo, né? Você ganhou nesse mês somente 5 mil reais, somente 5 mil reais por todo o trabalho feito. E você o ganhou através do seu paciente, através de Pix, débito, crédito, boleto, dinheiro, não importa. Foi para alguma conta em seu nome ou no nome da sua empresa. Se você ganhou 5 mil reais por mês, ao final de um ano você terá ganhado no seu consultório 60 mil reais, né? 5 mil vezes 12 meses você tem ali 60 mil reais. Deixa eu passar minha carinha para cá. Muito bem. Tá, esses 60 mil reais, pessoal, aonde que a gente vai colocá-lo? Numa instituição financeira. Em algum momento, mesmo que eu guarde no meu colchão, eu vou colocá-lo numa instituição financeira. Não sei se você sabe, mas qualquer que seja o banco que você trabalha, de pequeno porte ou de grande porte, essa instituição vai imediatamente comunicar à Receita Federal, falando o seguinte: olha, Receita, acabei de receber do Giovanni 60 mil reais relativo a todos os ganhos desse ano, tá? Então a Receita ficará sabendo através da sua instituição financeira. Você não precisa informar para a Receita, é um comunicado da instituição banco com a instituição Receita Federal. E a Receita Federal ela vai emitir um imposto com relação aos 60 mil reais ganhos, tá? É um imposto sobre o ganho que a gente teve sobre aquele ano. Tudo bem, gente? É assim que funciona. Suponha que eu que ganhei 60 mil reais no ano, ou seja, 5 mil reais por mês, decido não fazer o imposto de renda ou me declarar isento, ou declarar que eu ganhei menos do que de fato eu ganhei. Se isso acontecer, a Receita vai fazer os cálculos dela ali e ela, como é muito eficiente em investigar da onde que veio, o que falta de dinheiro na sua conta, ela vai emitir uma carta ou um e-mail ou um comunicado para você. Então, um belo dia vai chegar na sua casa uma carta da Receita Federal. E essa carta vai dizer o seguinte: Giovanni, como é que você ganhou, ou de onde veio esses 60 mil que você ganhou no ano passado? Porque eu sei que você ganhou 60 mil, eu sei que parte dele está no colchão, ou está num investimento, ou você colocou no nome de outra pessoa, mas você ganhou esses 60 mil porque você tem, por exemplo, pacientes que estão declarando que pagarão para você. Nesse momento você vai ter que provar para a Receita de onde veio essa renda, tá? E aí existem duas possibilidades muito clássicas, né? Como diria meu amigo Felipe Chalfun, né? Ou você conta uma lorota para a Receita Federal e fala o seguinte: não, olha, na verdade eu não ganhei trabalhando não, Receita, na verdade eu ganhei isso aí de uma herança. Tá, então herança é tributável, Giovanni, por que você não pagou imposto sobre essa herança? Ou você vai virar e vai falar assim: não, isso aí na verdade eu ganhei na Mega Sena. Se você tivesse ganhado na Mega Sena, na fonte já seria descontado o seu imposto ali na hora de você receber. E não foi descontado, né, Giovanni? Então não foi de lá. Não, eu tive uma tia que morreu, ou eu recebi, não sei, do meu pai, enfim, eu tenho outro emprego, não sei o que você vai falar, mas você vai contar uma lorota para a Receita e ela não vai cair na sua lorota. A segunda possibilidade é você rezar para que exploda o prédio da Receita lá em Brasília e todos os dados sejam perdidos, o que, convenhamos, é muito difícil de acontecer. Seja qual for a decisão que você for tomar, ou a lorota ou a oração para que a Receita exploda, o que vai acontecer é que a Receita vai virar para você no final desse ano e vai falar o seguinte: então, Giovanni, é o seguinte, como você ganhou 60 mil reais e não tem como provar que esse dinheiro não é tributável, ele foi tributável porque veio de um trabalho legal, você é obrigado a pagar 5 mil reais de imposto sobre esses 60 mil. Tá tudo bem, eu não paguei, eu vou ter que pagar. Mas, como você tentou me burlar, Giovanni, além dos 5 mil, você vai ter que pagar uma multa de atraso. Você deveria ter pagado lá atrás e não pagou. Essa multa não é uma
uma multinha qualquer. É uma multa que chega a 250%. 250% de 5 mil que você devia anteriormente é R$ 12.500. 5 mil mais 12.500 mais 10% de juros vão te dar R$ 20 mil. Então entenda bem, só de você ter feito a declaração errada ou não ter declarado por um único ano, vai fazer com que você, se você ganhou o mínimo, se você ganhou mais do que isso, e eu sei que você ganha mais do que isso, você vai dever mais, tá? Mas esse é o mínimo. Quando você for pagar no ano seguinte, você não deve 5 mil reais, você deve 20 mil reais, tá bom? 20 mil reais. E aí você já entendeu a mãozinha aqui, né? A receita que ela vai fazer com você é exatamente isso que vai te acontecer caso você não pague. E aí nesse momento é bem interessante, porque meu aluno ele começa a me perguntar assim, Giovanni, mas eu sou dentista já há 5 anos, eu sou recém-formado há 4 anos, eu nunca declarei imposto de renda, sempre declarei como isento e nunca tive problema. Por que o imposto de renda, se isso que você está falando é verdade, nunca me pegou? Por que eu nunca precisei pagar? É simples, tá? Deixa eu te explicar como é que isso acontece. A Receita Federal, para que ela faça a cobrança de você, dos 20 mil que você deve, ela tem que acionar a justiça, tá? Isso custa dinheiro para ela. Ela não pode simplesmente ir lá bater na sua casa e falar assim, olha, me paga 20 mil reais. Não, ela tem que acionar a justiça e é através da justiça que você vai receber uma intimação judicial para fazer o pagamento. Só que mais do que dinheiro, isso custa pessoal, logística, tá? Logística para a Receita. Ela tem que ter muita gente para conseguir redigir os processos, enviar à justiça para que a justiça faça a cobrança para você. E não sei se isso é bom ou ruim, mas assim como você que não paga o imposto de renda, existem outros milhões de dentistas que também não pagam. Então isso custa muito dinheiro ter esse pessoal para fazer essa cobrança de 20 mil reais ou mais de todas essas pessoas, todos esses dentistas que são inadimplentes. Entendeu? Então veja bem, não é só você quem deve os 20 mil reais. Um monte de dentista deve. E isso custa muito dinheiro porque a Receita ela não tem pessoal para fazer o processo girar para a justiça para que a justiça te cobre. E 20 mil reais, convenhamos, tá pessoal? Convenhamos. Para o imposto de renda é muito pouco para que ela tenha tanto trabalho e tenha tanto pessoal para fazer a cobrança de você. Então o setor de cobrança ele acaba custando muito dinheiro. Agora, a partir de 2026, a coisa mudou. Na verdade, ela mudou desde 2015. Ela vem mudando, melhor dizendo. Por quê? Porque, ao contrário dos demais anos que a gente tinha, agora a Receita ela não precisa mais de pessoas para te cobrar. Porque todo o processo tornou-se digital e automatizado. Então, olha o que aconteceu. Olha o panorama, melhor dizendo, que a gente tem hoje. A Receita Federal, quando ela descobre que você deve 20 mil para ela, ela reconhece a dívida e executa a cobrança através de softwares e inteligência artificial. Ela não precisa mais de gente. Ao descobrir que você deve 5 mil com juros, né, e mais um tantão de taxas aí que ela vai te cobrar, que dá 20 mil, quando ela descobre que você não pagou, o cartório é automaticamente avisado, que faz com que o seu nome, né, o seu CPF seja automaticamente bloqueado. E por que isso é importante? Porque vai te impedir de fazer novas dívidas. Então vai impedir que você vá numa viagem de família no final do ano, vai impedir que você compre presentes, vai impedir que você cresça, vai impedir que você compre um carro, por exemplo. Uma vez que o seu nome foi negativado automaticamente pelo imposto de renda, os bancos e as financeiras que cobram de você ficarão automaticamente avisados. Então a Receita ela vai executar e processar você judicialmente quando o seu nome estiver negativado por conta de uma dívida com o imposto de renda. Muito bem, e quando isso acontecer, a justiça ela avisará automaticamente os bancos e as financeiras que te emprestam dinheiro. Então, sobre ordem judicial, todos os seus bens serão bloqueados ou tudo aquilo que você recebe será bloqueado até que você pague todo o valor devido para o imposto de renda, nesse caso 20 mil reais. Então todo esse processo, pessoal, agora ele acontece automaticamente. Se ele acontece automaticamente, o imposto de renda ele não precisa mais de pessoal para te fazer essa cobrança, ficou muito mais fácil para a Receita te pegar. Se é que já não pegou. Por que eu digo isso? Porque a Receita ela vem desenvolvendo esse processo de automação e digitalização para que ela não dependa de pessoas desde 2015.
em algum momento ela vai colocar tudo para rodar, se já não está rodando com a sua conta. Para você que sonega ou para você que tenta não declarar nada ou não pagar nada de imposto, o que eu tenho para te dizer é que você já caiu, você só ainda não sabe, mas você já caiu em algum momento na malha fina da Receita. Então, gente, se você tem um nome negativado e deve 20 mil reais para a Receita, sabe o que acontece? Sabe qual que é o próximo passo, né? Depois da negativação do seu nome, depois do cartório ser avisado, depois dos bancos ser avisados, vai acontecer da seguinte forma. Um belo dia você vai trabalhar, vai fazer o seu trabalho odontológico formal e vai receber o dinheiro do mesmo jeito que você recebeu até hoje. Pix, débito, crédito, boleto. Essa remuneração ela paga pelo paciente e ela paga na sua mão, que vai depositar em algum momento em algum banco. Só que hora que esse dinheiro cair na sua conta, como ela está vinculada com a Receita e a Receita com a Justiça e a Justiça com o seu banco, agora o dinheiro que o paciente pagou para você não fica com você, vai direto para a Receita, até que você pague os 20 mil reais que você está devendo. Então o dinheiro ele bate na sua conta, é bloqueado e vai para a Receita, para pagar sua conta com a Receita. Então ela é imediatamente transferida à remuneração até que você pague toda o valor devido para o fisco, certo? Tá bom, só que você pode pensar o seguinte, não, Giovanni, mas tá tudo bem, tá sussa, tá tranquilo, porque se é 20 mil reais não é tanto dinheiro assim, né? Dá pra gente pagar isso com uma certa facilidade, porque eu tenho uma reserva financeira aqui. O que você não sabe é que a Receita ela tem a prerrogativa de fazer a avaliação dos seus 5 últimos anos, tá? Os 5 últimos anos de trabalho e de eventuais falta de pagamentos de impostos devidos nos últimos anos que você não executou. Então veja bem, se a Receita começar a vir atrás de você hoje, ela pode vir atrás de você hoje e nos últimos 5 anos. E aí você tem um problema. Por quê? Porque agora você não deve 20 mil reais, que é o valor de um ano só. Você vai dever 20 vezes 5. Então ela vai te cobrar isso tudo de uma vez. Ela vai falar assim, não, Giovanni, você não deve 20 mil, porque 20 mil é do último ano, mas como eu posso te cobrar os 5 últimos anos e eu vi que você não declarou em nenhum deles, na verdade você deve 150 mil reais, que é 20 vezes 5 mais 5 anos de juros. E agora você é um devedor de 150 mil reais. Parabéns! O que aconteceu? Você acabou de se tornar relevante, um devedor relevante para a Justiça e para a Receita. Então agora vale a pena ir atrás de você para receber esse dinheiro. Então, saiba que isso acontece hoje. A Receita, junto com a Justiça, junto com a Polícia, junto com o cartório, elas trabalham juntos para que você pague tudo aquilo que é devido nos últimos 5 anos e não apenas no último ano devido. E ela tem não só pessoal treinado para isso, mas um sistema automatizado que vai fazer todo aquele bloqueio que a gente viu até que os 150 mil reais sejam pagos. Então, você tem casa e está devendo a Receita? Bloqueia. Simples assim. É automático, pessoal. Você tem carro? Tenho. Deve 150 mil? Bloqueia. Tá, eu peguei empréstimo com parentes, o que é pior. Imagine você alugando o seu consultório e pegou a sua irmã, pegou a sua tia como fiadora. Tá vendo o problema que você tem na mão? Ela é minha fiadora. Ah, mas eu devo a Receita 150 mil? Bloqueia a fiadora. Então vai ter gente que vai ficar sem graça no jantar de Natal esse ano da família. Por quê? Porque como é que a fiadora vai te olhar na cara? A fiadora está toda bloqueada porque você não pagou a Receita. Não, eu tenho uma reserva financeira, eu tenho umas aplicações. Bloqueia, me dá aqui até pagar a dívida. E o seu CPF vai ficar bloqueado até que você pague tudo que você deve para a Receita. Tudo bem? Além dos problemas judiciais, ou seja, você pode ser, inclusive, preso dependendo do tamanho da sonegação que você promoveu para a Receita. Então esses são os grandes perigos da informalidade, né? E de você não pagar os impostos devidos, pessoal. Então não é brinquedo, você tem que entender que impostos são importantes? São, gente. É através deles que a gente faz com que a economia gire. Todos os países têm a sua carga tributária em maior ou em menor grau. Tem funções distributivas dentro da sociedade, né?
para as populações de baixa renda, financia projetos sociais para a população de baixa renda, tem uma função ambiental, parte dos seus impostos vai para proteger o meio ambiente, bem como funções extrafiscais, né, são ferramentas de intervenção. A gente está com um risco de ter uma hiperinflação novamente, então o Banco Central ele aumenta muito a taxa de juros, né, e injeta dinheiro ou retira dinheiro da sociedade para que você pare de consumir e a inflação abaixe. Então isso é uma função extrafiscal para proteger o nosso padrão de vida. É uma função dos impostos, pessoal. Impostos são importantes, são fundamentais. Além de toda a função fiscal, que é o que a gente mais conhece, né? Como financiar os gastos públicos, escolas, hospitais, estradas, segurança e por aí vai. Aí eu sei o que você está pensando. Você fala, pô, mas o Estado é inchado. O problema do imposto é que ele não volta para mim. É verdade, eu concordo com você, mas essa é uma outra questão. É uma questão partidária, uma questão política que a gente tem que resolver votando bem, colocando bons governantes, né, para nos governarem. Essa é uma outra questão, mas dizer que o fato de se ter impostos, o imposto é o problema, não é o problema. Até porque, eu vou te falar uma coisa muito séria, né? O que a minha colega ela me fala muito. Ela fala, olha Giovanni, se você tem uma empresa e paga 6% de imposto, e está reclamando do imposto que você está pagando, o que você faz com os outros 94% que você está ganhando? Imposto é uma conta considerável? Não, porque são 6% de tudo que você ganha. O que você está fazendo com os outros 94% para começar a perceber que os 6% dos impostos é o que te quebra? Então é uma questão gerencial, pessoal. É uma questão gerencial. Você tem que saber gerir muito bem os outros 94%. Entenderam? Essa é a grande questão. Não é os 6% do imposto que vai te quebrar, são os outros 94% que você não está sabendo gerir. Então tenha sempre isso em mente, função dos impostos. Os impostos, sim, eles são importantes na sociedade como um todo e a gente vai pagar alguma coisa por eles, tá? É importante que a gente pague cada vez menos e para isso existe a contabilidade, que é uma ferramenta estratégica, né? É através da contabilidade que a gente acaba pagando menos taxa, é através dela que a gente mantém a nossa segurança para fazer novas aquisições com o CPF válido, uma credibilidade para tomar novos empréstimos, fazer uma viagem, ou investir novamente na minha clínica, ou comprar um scanner intrabucal e por aí vai. É através dessa contabilidade, é através dessa segurança jurídica que a gente consegue contratar funcionários, senão nem isso a gente vai conseguir fazer. E a possibilidade, como eu disse, é o mais importante, ao meu ver, a possibilidade de crescimento. Tá? Não tem como você crescer. Como é que você tinha um pequeno consultório, ganhava, sei lá, 9 mil reais por mês. E de repente você começa a ganhar mais, porque vão entrando mais pacientes. Aí você começa a ganhar 15 mil, daqui a pouco 20 mil, 25 mil. Alguém vai te questionar. Da onde está vindo esse crescimento? Como que você me prova que o crescimento que você está tendo, que o dinheiro que você está recebendo, ele é lícito? Ou você é um vendedor de drogas, ou você é um vendedor de armamento. O imposto, quando ele bem cobrado, ele faz com que você tenha a possibilidade de crescer sem risco jurídico. Entendeu? Eu consigo contratar funcionários, eu consigo, por exemplo, financiar novos equipamentos ou abrir uma nova filial. Não tem como você abrir uma filial se você não é empresa. Tá bom? Então, é importante? É fundamental. E é para isso que existe uma boa contabilidade, que ela deve existir. Assim, o Manhattan, ele tem uma parceria hoje muito interessante com a Insight, que é a nossa grande contabilidade hoje, a que faz toda a gestão não só do Manhattan, mas do Instituto Hope, da minha vida pessoal, da minha esposa também, e que eu gostaria que você conhecesse. Por quê? Porque é através de uma boa contabilidade que você vai ter toda essa segurança jurídica. Tá bom? Caso você tenha interesse, saiba que o Felipe, que é esse grande amigo que eu tenho, ele tem condições especiais e uma paciência enorme para te explicar tudo o que você precisa saber para conseguir entrar de vez num patamar de pagamento de tributos que não te aperte e que te dá segurança jurídica para que você consiga fazer tudo o que você quer realizar, todos os seus sonhos que você precisa construir ao longo do tempo, tá bom? Caso vocês tenham interesse, e é apenas uma recomendação do Manhattan, porque a gente já trabalha com eles há muito tempo,
Eu quero que você mande uma mensagem para a gente através do nosso telefone. Eu vou te passar diretamente para o Felipe. O Felipe vai te explicar tudo, vai entender como é que é a sua situação fiscal no dia de hoje e vai te dar melhores caminhos para que você siga, para que você pague menos imposto, para que você tenha um crescimento sustentável. Aproveite esse momento, agora a gente está em março de 2026, ou seja, daqui a pouco está batendo na porta aí o fim do prazo para a entrega do imposto de renda. Aproveite, converse bastante com o Felipe, tente entender em que momento da vida você está, para que você faça essa migração de uma forma que seja o menos traumática e o mais proveitosa possível em termos de crescimento e de construção de patrimônio. Tá bom, pessoal? 1 hora de aula, um pouquinho menos. Espero que você tenha aprendido e espero que você tenha entendido, sobretudo, os riscos que a gente corre de não declarar o nosso imposto corretamente e todos os benefícios agregados de se ter uma excelente contabilidade. Então conte sempre com a gente, conte com Manhattan e agora conte com nossa grande parceira aqui, a Insight, para colocar o seu trabalho nos trilhos do crescimento próspero e sustentável. Tá bom? Obrigado mais uma vez, fico à disposição, não deixe de mandar mensagem pra gente e eu te passo todos os contatos onde você vai conversar diretamente com o Felipe. Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Valeu!